amigos, estamos iniciando mais um podcast anexo e eu já queria começar diferente hoje. Eu quero começar assim. Ei, escuta o recado que Deus tem pra você hoje. Já denunciei quem vai estar aqui com a gente hoje. Nós estamos com convidados super especiais. Quem são eles, meu amigo? Oi, primeiro? É oi. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada pra você que tá ouvindo a gente. Sempre muito bom estar aqui conversando mais uma vez, podcast anexo. Se você não conhece, tem episódio aí anterior, então não vou falar nada aqui não, você tem que ir lá no anterior pra conhecer a gente. Estamos aqui hoje com convidados mais que especiais, pastor Cândido Gomes, sua esposa Melina. Não vou falar muito, enfim, sejam bem-vindos. Melina, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Tô meio assustada porque foi uma surpresa eu participar desse É podcast. porque se a gente fala, o pessoal não vem, a gente chega aqui, vai gravar! Vocês acertaram o jeito de me colocar aqui, foi assim, de última hora. Que bom. E você, pastor, tudo bem? Tudo ótimo, Ana, Thales, todo mundo que está assistindo esse podcast de altíssima audiência. Eu estou muito feliz e honrado de participar. Já sei que essa mesa foi muito bem frequentada aqui em outros episódios. E conhecer vocês, conhecer a Igreja da Barra, conhecer essa juventude, conhecer esse podcast é um privilégio, um presentão pra gente. Maravilha. Falando em audiência, queria mandar um abraço pro Williams Costa Júnior, que tá ouvindo a gente com certeza. A gente tem essa meta, todo episódio a gente manda um abraço pro Williams Costa Júnior, até ele olhar. Aí quando ele der um alô pra gente, a gente vai pra outro e assim até Não, então vai dar certo, porque o Cândido tem os contatos. Ah, então pronto. Vai ser o de hoje. É esse. Eu vou mandar pra ele. O que acontece? A nossa meta é que o pastor Williams olhe e venha à Igreja da Barra. Grave com a gente. E a gente vai começar a chamar outro. Inclusive, pode ser quem? Pastor Cândido Gomes, pra vir à Igreja da Barra. Aí, travou. Vamos lá. E a gente também quer agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Então, quero agradecer ao Matheus da MB Bakery, que fez essa mesa aqui pra gente. Muito obrigado, Matheus. E também ao Wellington. Nós estamos de cadeira nova, meu amigo. Isso é um que marco. cadeiras, tá? Que cadeira, confortável. Então, muito obrigado, Wellington. Que Deus continue te abençoando. E vamos começar? Vamos começar aqui? Por favor. Bom, a gente tem dois convidados jovens. E a gente tá muito feliz que nós temos dois convidados jovens com a gente. A gente quer conhecer um pouquinho vocês. Então, vamos começar pelo pastor. Certo. O Pastor, qual é o seu prato de comida preferido? Olha, vamos lá. Milho cozido é uma coisa que me agrada bom bastante. demais. No viu? colégio interno eu comia muito. Muito quando tinha na janta. Mas Nossa. qual é o seu recorde? Não tá Eu contabilizado. defendo um recorde no NASP, onde eu estudei, colégio interno, 9 espigas, assim, Que isso? como uma entradinha no jantar. Gigante. Depois a Melina conta uma história. Mas assim, prato. O meu prato perfeito é arroz, feijão, um ovo frito e salada de tomate. Gema mole ou dura? Nossa. Mais ou menos. A história que o Cândido tá falando, gente, primeiros anos de casada, primeiro ano, eu acho, de casada, querendo agradar. Aí eu falei, meu marido gosta de milho, então eu vou arrasar e comprar 1000 espigas de milho, assim, tipo, e cozinhar e vai ser nosso jantar, vai ser isso. Aí foram, sei lá, umas 8, 9 espigas de milho. Fiz achando que eu tava arrasando. De fato, ele comeu as 8 espigas e depois falou: o que a gente vai jantar? E eu assim, ó, meu Deus do céu. Pra ele, espigas de milho são só entradas. Depois ele come um prato de arroz, de feijão, tranquilamente. Então, Mas é só milho cozido ou... Porque, por exemplo, eu gosto muito de um suco de milho, uma pamonha. Então, tudo aí, que tem milho. aí tem uma peculiaridade. Milho. Só milho. Eu não gosto dos derivados, assim. Tudo bem. A exceção é cuscuz, Aí é bom demais. Nossa. mas é o milho. Eu gosto do milho mesmo. Legal. Muito bom. E Você, você, menina? Menina? gente, eu sou mineira. Então, Eu também. um Você é queijinho, um mineira? pão de queijo. Você é Sério? de onde, Ana? Pergunta Só tem difícil. ela e a família dela. Começou o bullying aqui, não bastasse lá no púlpito. Hoje nós temos o bullying no YouTube. Eu sou de São Sebastião da Vargem Alegre. Olha, que legal. Exato, ninguém sabe onde é. E aí a próxima E olha pergunta que é ela é onde de Minas, fica? tá? Eu já falo, perto de Muriaé, a pessoa não sabe. Região de E Juiz de assim Fora. segue. Beleza. Melina, de onde você é? Eu sou de Ipatinga. Eu conheço. É porque Ipatinga tem é time de famoso. futebol. É Não, mas de verdade. onde tem time eu... Teve uma época que o Cruzeiro patrocinou o time, aí ficou grande, eu acho que Quente. chegou aí pra Série A, sei lá. Mas enfim. Ipatinga é quente, não é? Conheço Ipatinga é muito quente, muito Isso aí. quente. Então eu acho que um queijinho, um pão de queijo, coisas assim, eu gosto bastante. Eu tenho uma amiga que o pai dela já foi pastor lá em Patinga. Que legal! Pastor Nelson, se não me engano. Nelson. Mas tem pouco tempo, eu acho. Mas, pastor, hoje você está aonde? Pra gente poder... Aqui. Não. Do seu lado aí. Você entendeu? Onde você está pastoreando? Ok. Conta pra gente aí. Hoje, Melina e eu moramos na cidade de Arthur Nogueira, no interior do estado de São Paulo.
Já faz 2 anos e meio que a gente está lá e atualmente a gente serve o Ministério Jovem da União Central Brasileira, que é composto pelo Estado de São Paulo, né? São 8 associações que estão ali dentro daquela geografia do Estado de São Paulo e é lá que a gente serve, viaja, basicamente os nossos finais de semana são viajando e atendendo as igrejas, 2.035 igrejas que tem nessa união. Caramba. E você está aqui no Rio, vocês estão esse fim de semana aqui no Rio por quê? Olha, a gente recebeu um convite muito honroso do pastor Felipe, que é o JA aqui da Associação Rio Sul, amanhã, né? Do presente Amanhã pra momento. gente. Exato. Você que está assistindo já passou. Nesse final de semana vai acontecer um evento aqui da associação, que é o Rio Empower. Já soube que é um evento que já acontece há alguns anos. É uma espécie de congresso da juventude aqui, que dá inspiração, direcionamento. E eu tive a honra de ser convidado junto com a Melina para estar aqui e a gente está muito feliz de estar aqui no Rio. E vocês ficaram bem conhecidos, eu acredito que pelos jovens, acho que principalmente pelos jovens, mas tem pessoas que estão acompanhando vocês no Instagram. E aí, por que vocês ficaram conhecidos? Eu acho que a galera de casa quer saber, né? Porque assim, vocês estão conhecidos, tem esse bordão, de onde veio o bordão e por quê? Como que foi Qual isso? bordão? Ei, escuta o recado que Deus tem pra você. Aí, uma pausa, 37 segundos, hoje. Gostei. Eu vou falar só uma curiosidade, Pode depois falar. você conta a sua Sim. jornada, mas quando eu conheci o Cândido, ele tinha um Instagram fechado, que só tinha fotos preto e branco, tinha 200 seguidores. Então, essa é a Famoso low curiosidade. profile. Ele tava era ali pra... totalmente low profile. A última foto era uma foto de um mar, assim, bem poética, sem legenda. E agora o homem tá Então, aí, gigante. hoje ele é esse. Então, conta a sua história, amor. Olha, na rede social, eu aprendi uma coisa. Internet não é mais um meio, internet é um lugar. E a mudança da minha relação com a rede social, especialmente, ela aconteceu quando a igreja me deu a tarefa de pastorear os jovens. Então, quando eu pastoreava igrejas, eu era pastor distrital, isso me alegrava muito, eu fui muito feliz, 9 anos pastoreando igrejas locais. A questão da rede social não era tão, na minha visão, essencial para as tarefas do meu ministério pastoral. Mas quando eu fui para São Paulo, eu comecei meu ministério em Brasília, passei 9 anos lá. Quando eu fui para São Paulo e recebi a tarefa de liderar o Ministério Jovem da Associação Paulista Sudeste, é uma região lá do ABC Paulista, Baixada Santista. Eu entendi que eu Não tinha precisava como conversar com os jovens, que E a linguagem igreja de me jovem. pediu para pastorear. E eu entendi, isso me leva no tempo para o ano de 2019, já faz uns anos aí, né? Eu entendi que já naquela época, eu não acreditava em um ministério jovem, já entro nessa parte aqui de ministério jovem, eu não acredito no ministério jovem que a gente conduza a juventude da igreja com o microfone na mão, dentro do templo, no intervalo entre a escola sabatina e o culto. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Por quê? A minha visão os artistas, as marcas, as empresas, o mundo acadêmico, os influenciadores, todos conversam com os jovens a semana inteira. E eu me propus a fazer isso também. Eu queria conversar com eles. E eu falava para a Melina sempre assim, veja, eu tenho uma rede social e eu gosto de ser muito ativo na rede social, porque quando eu chego na igreja hoje, acontece uma coisa que eu acho muito legal. Quando eu chego na igreja, alguém fala comigo, e aí, pastor, ontem eu comi milho. Ô, pastor, cara, essa semana você correu bastante, hein? Ô, pastor, escuta o recado de Deus para você. É uma proximidade que Tá. você tem, né? Então, quando eu chego na igreja, pode ser a primeira vez que eu chego naquela igreja, mas aquele garoto, aquela Já tem menina que alguma está lá, conexão. ela já começou a conversar comigo. E essa é uma razão. Então, quando eu subo até o púlpito para pregar, ele já me ouve como uma voz conhecida. Ele já ouve o meu recado, já lê a legenda, já tal. Mas a outra razão quando eu chego na igreja e tem um garoto, isso acontece na maioria das vezes, que nunca me viu, que não sabe quem eu sou, que é um convidado, é um jovem mesmo, que só eu não estou no radar dele, mas quando ele me ouve pregar, e se alguma coisa o Espírito Santo usa para tocar o coração dele, para incomodá-lo, para despertá-lo para uma decisão espiritual, eu quero que ele consiga continuar a conversa comigo.
Então fala, cara, quem é esse pastor? E você sabe, hoje a garotada começa a me seguir durante o sermão, não é antes nem depois. Começa ali, esse pastor, quem que é? Legal, pô, faz vários vídeos e tal. E aí, quantas mensagens, eu agradeço a Deus por esse privilégio, quantas mensagens eu recebo sábado depois do sermão. Pastor, eu estava hoje na igreja. Pastor, eu estou com uma dúvida, tal. Pastor, tal. Então, eu falo com a Melina assim, ó, a minha rede social hoje é minha sala pastoral. Oi? Aproveita e já Qual o fala seu seu Instagram? É @Cândido Gomes. Você pode colocar lá, não vai ter muitos Cândidos. E a Melina também tem um Instagram que tá começando, na verdade já tem um Sim. tempo, né? Qual que é o seu Na Instagram, verdade, Melina? pessoal, a Melina é mais influenciadora do que eu, mas eu vou falar já isso pra vocês. O meu é Melina Gomes. Então Ok. é bem tranquilo Mas de eu achar. tenho uma dúvida. Você, embora seja jovem ainda, já dei a moral Obrigado. aqui, já Meu. dei a moral. Obrigado. Aí você falou que não era muito das redes, né? Era mais Sim, low profile ali. sim. Foi difícil começar a entender os memes, a galera te mandava memes e ficava, por que Então. isso é engraçado? Cara, Como é que foi esse processo? vocês vão conhecer algumas coisas sobre mim. A Melina sempre fala isso para as pessoas e eu acho que elas nem levam muito a sério quando a Melina conta, parece que é jogo de palavras. Quando eu comecei a trabalhar com o Ministério Jovem, e lá na associação que eu trabalhava, eu era também departamental de comunicação. Me deram já essa tarefa, assim, se virem. Eu fiz o que eu acho que é óbvio, eu fui estudar. Então eu elegi lá um podcast, eu escolhi aquele como meu canal de aprendizado. Cara, assisti a mais de 90 horas de podcast e tal. Anexo. Ok. Também o anexo. E assim, cara, de informação técnica mesmo, sobre rede social, sobre marketing digital. Não, veja, eu não vendo curso, não é minha praia. Mas eu aprendi muita coisa sobre a linguagem, sobre as Sabe onde você ferramentas. estava. Exato. E veja, a minha intenção nunca foi, agora eu vou viralizar na internet. Não, a minha intenção sempre foi esta que eu acabei de falar para vocês. Eu quero chegar na igreja e o meu diálogo com o jovem já ter tido início antes. Eu falo com o jovem todos os dias, como eu disse aqui, né? Hoje eu considero a minha rede social é minha sala pastoral. E se eu falasse para vocês as coisas que eu recebo na rede social, eu já me emocionei muitas vezes. E eu sempre compartilho com a Melina, tá? Até porque ela recebe muitas mensagens também. Mas tipo assim, cara, de você receber uma mensagem e falar, pastor, eu comecei a acompanhar o seu conteúdo aqui, eu gosto da maneira como você fala. Eu não consigo conversar com nenhum pastor ou com nenhum líder da igreja. Mas eu senti vontade de falar com você. E, cara, sabe qual é a minha parada? Eu respondo. Todas as respondi. mensagens, eu já vi você falando sobre isso. Mas agora eu já mudei um pouco assim meu discurso, viu, Ana? Porque até o começo desse ano eu tinha a honra de dizer, eu respondo a todas as mensagens. Agora eu não consigo responder todas. Foi uma DR, Ana. Foi porque no começo desse ano, com o Devocional Amados, começou a ter muita gente, tipo, nova no perfil dele. E aí, assim, ficou impossível. Ele passava horas, porque ele tinha meio que uma obsessão por não deixar ninguém sem resposta. E era muito, assim, dava pra fazer. Mas começou a ficar, tipo, horas. Imagino que é horas respondendo, dando like lá no comentário da pessoa. Aí teve um dia que eu falei, não dá mais. Preciso do meu marido também, Exatamente, amado. exatamente, não dá mais. A minha de chegada. E aí, acho que foi assim, nas primeiras semanas de janeiro, né, amor? Eu que passei aí... um mês de janeiro inteiro respondendo tudo. Tal. Exato, e aí, então, se você não recebeu a sua resposta, a culpa é minha, pode brigar comigo. E aí é tão engraçado, porque aí as pessoas vêm pra mim agora. Tipo, então tá, você não deixa ele responder, vem aqui. Caramba. Queremos chamar o pastor pra tal data, você pode ver se ele pode? Tá bom, é o preço que eu pago por não ter deixado mais. Mas vou falar uma coisa pra vocês, A Melina, ela é mais influenciadora do que eu. Eu vou falar até um número aqui técnico pra vocês saberem. Tipo assim, ó, eu coloco lá meus stories, tem 2.000 views, alguma coisa assim. Cara, a Melina tem 4.000, 5.000 views. Tá gigante. O livro que ela indica lá, o pessoal compra. Tipo, cara, eu Mas fico é porque a Melina, impressionado. eu vou falar como seguidora, a Melina, ela tem um jeito doce, que eu acho que Já deve... falou que você não tem, pastor. Não.
também. Pastor é rude. Ela tem um jeito doce que vai atingir um público que eu acho que é mais as meninas, né? Sim, Então, sim. acho que vocês estão pegando aqui um público que são jovens, um público que às vezes de casal, que não viria, mas agora está vindo, por vocês estarem compartilhando detalhes do casal mesmo, né? Aniversário, a Melina apaixonada com o aniversário, a gente viu. Verdade. Então, assim, eu acho que você conseguiu atingir um público que até então o pastor não estava conseguindo. Verdade. E se completaram. E isso é muito legal, né? E eu acho que Jesus já tinha um plano sobre isso há Amém. muito tempo atrás. Então, que bom. Fofa, obrigada. Amei o doce. Imagina, eu quero consulta de graça. Tudo certo, tudo certo. Combinamos Cara, após o pôr do já sol. curti muito essa Ana e o Thales. É verdade. Mas Adota, meu né? público realmente é muito feminino. Tipo, eu tenho uns 86% de mulheres no meu Caramba. perfil. E eu amo, assim. Eu comecei a perceber isso e a direcionar muito o meu papo pra, tipo, mulheres mesmo e tal. O Cândido já é bem dividido, assim. É mais 50-50. O meu é bem feminino mesmo. É isso. Eu acho que é o estilo de escrever. Enfim, se você não conhece, gente, a gente tá recomendando e é de verdade. Mas eu Muito fico bacana. imaginando que eu tenho um outro podcast, inclusive um abraço pro Cris, pro Ronald, pra Camila, pro Rodrigo, pro Dornelas. Que é pra qual Bruna. podcast? Podcast Save Point. ouçam lá, a gente fala Save Point. Save Point. A gente fala Legal. da lição, contexto bíblico e alguns outros conteúdos. Mas aí, obviamente, numa proporção bem menor, de vez em quando a gente recebia, a gente durante não é presencial, é remoto, né? Certo. Até porque Ok. de um tempo a Camila estava lá em Roraima, o Cris aqui no Rio, eu no Rio, o Ronald do Espírito Santo, enfim, antes o Xande também, que também mora aqui no Rio, mas mais longe. Legal. Inclusive o Ronald acabou de ter filho, um beijo pro Ícaro, mas Legal. a gente de vez em quando recebia uma mensagem, principalmente na pandemia, antes da pandemia eu tava anos sem ir na igreja, eu comecei a ouvir vocês, deu vontade de ir pra igreja, semana que vem vou me batizar e tal. Eu imagino, Massa. na proporção bem maior que vocês, já é muito bom. Coisa linda. E de fato, às vezes a gente, sei lá, com 1000 seguidores esquecer de responder, eu imagino. A fama subiu a cabeça ali. Pois é. Aí não passou disso. Mas a gente, enfim, nossa equipe de inteligência, Inteligente. a Ilana e a Teté, um beijo pras duas. Produção. Maravilhosa. A gente descobriu que, Melina, você gosta muito de ler, e eu descobri também que o seu autor preferido é um dos que eu gosto muito também, C.S. Lewis. Qual o livro dele que você mais gosta? Já leu muitos, leu poucos? Qual que foi? O meu livro preferido é As Crônicas de Nárnia. E não é só o Qual preferido... dos 5? Todos, tipo, É muito bom. porque a história dele é muito boa, eu vou contar, mas também é meu preferido da vida, tipo, toda, não só do C.S. Lewis. Todas as vezes me perguntam qual é o seu livro preferido, e eu sempre digo As Crônicas de Nárnia. Esse é um livro que eu li adulta já, eu sei que algumas pessoas leram na adolescência, assim, No ou caso. infância, e eu acho que deve ter sido muito especial. Eu não conhecia antes, só conhecia o primeiro filme, mas quem me deu foi o Cândido. Na época que a gente nem namorava, na época que ele era um tentante. Eu amei o termo. Na época que ele tentava me convencer a namorar com ele, ele me deu de presente. E foi um livro, assim, que eu devorei. Ele me deu o volume único. Que tem um Então, Laja na frente. Exatamente, Eu tenho esse também. esse único. E aí eu devorei, assim, o livro. Eu achei muito especial. Eu não imaginava que era tanto sobre Jesus, assim. Eu não tinha muita ideia da história. Então, é com certeza meu livro preferido. Aí, se eu puder roubar e falar outros, Cristianismo Puro e Simples. isso é Eu Ah, muito isso acho é bom. que maravilhoso. todo mundo que é cristão deveria ler. Enfim, acho que Tem esses muitos. dois. Ó, tem um dele também. Eu sou bem nerdão, né? Então, as Crônicas de Nárnia eu gosto bastante, mas a trilogia cósmica é muito bom. Cara, são 3 livros bem legais, que é essa vibe viagem no espaço. Só que a gente tem a mesma pegada ali de perceber algumas questões da Bíblia ali. É um volume único também, que vem os 3. Cara, a trilogia cósmica é muito legal. Mas tem outros já bem mais diretos. Anatomia de um Luto é muito forte, que ele escreveu quando a esposa dele morreu, se não me engano. Bem pesado, mas muito bom. E Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, cara. Esse é clássico, né? Esse é sensacional também. Pastor gosta, não gosta? Gosto muito, gosto muito. Tem esses clássicos aí, eu gosto muito de O Problema do Sofrimento. Nunca li. Rapaz. Que a Demolição do Homem também é muito bom. Também é muito bom. Esse é um dos que eu mais gosto. Claro, Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz São clássicos. são clássicos, mas eu gosto também, é um dos meus autores Ô, prediletos. Thales, mas o Cândido tá mais leitor do que eu esse É. ano. Quantos livros O você que já tem leu lido esse aí de ano? bom, recentemente? Esse ano eu já li, acho que 18. Cara, eu Nossa. tô no 10º e... Que É porque isso? a minha meta é um por semana, né?
Então, Mas livros Irmão, robustos? Deus te abençoe. cara, assim, não, tem alguns um pouco mais grossos, Uhum. tem alguns um pouco mais finos e tal, mas assim, eu coloquei essa meta, né? Boa. De ler um por semana e tal. Tem alguns que eu ouço uma parte, leio Pra adiantar um outra e pouquinho. tal, etc. Porque no meu trabalho eu viajo muito de carro, né? Quando você vai não, ouvindo. quando não Boa. estou com a Melina, Não. então, cara, eu fiz essa escolha, assim, em vez E de desse ouvir- ano, qual que foi o melhor? Ou pelo menos um bom aí que Peraí, te marcou. deixa eu lembrar aqui, porque eu vou misturando com os do ano passado. Eu acho que você gostou muito desse Me lembra aí. do sociólogo. Que é bem. Qual dos? Eu não sei falar o nome dele. Tem um sociólogo que eu acho que ele é asiático. Ah, tá. que ele tem O um- Bill O Ben Chun-Han? Chun-Han, sim. Exato, eu não sei falar. É, Sociedade do Cansaço? O último que eu li, Já eu já li lemos, esse. já lemos Muito esse. Mas bom. o último que eu li, cara, foi, sobre transparência. É, Sociedade eu lembro. Paliativa. Sociedade Paliativa. Nossa, Tá? eu já vi esse livro, eu nunca Esse é li, muito mas bom, eu já vi. mas Bicho, eu muito gostei bom. também, É, tá? Não, mas vou falar Gente, que agora. papo culto, né? É, Agora eu lembrei, galera agora eu de casa lembrei. desistiu. Eu acho que um dos que eu mais gostei foi também Crianças Dinamarquesas. Verdade. A gente teve um Cara. surto da Dinamarca lá em casa. Que surto da Dinamarca. É porque a Dinamarca, por muitos anos, encabeçou a lista de. E até hoje, na verdade, a lista de país mais feliz do mundo. Uhum. Hoje em dia, eu acho que ela perdeu pra Finlândia, mas ela sempre tá ali no top 5. Eu li um livro que fala sobre um conceito que eles têm lá, meio que de conforto e tal. E aí, meio que puxando isso, o Cândido viu a indicação do Crianças Dinamarquesas, Eu já tava né, no meu amor? Kindle. Já tava, Aí tipo- acabou que eu olhei e falei, vou ler. Isso. Porque também, pessoal, é o seguinte, eu sempre falo para os jovens, quando você está solteiro, você estuda sobre relacionamento e casamento, porque na vida é assim, você estuda para tudo que é importante. Você estuda para passar no vestibular, você estuda para aprender outro idioma, você estuda para ter promoção no trabalho. Mas um dia eu percebi que eu não estudava para o projeto mais importante da minha vida, que era construir uma família. E eu comecei a ler sobre isso, estudar. E como eu sou pastor, pregar sobre isso e tal. E agora, a gente não tem filhos, mas eu estudo sobre filhos. Legal. Ai, Porque- que bonito. Então a gente lê e tal, e meu olhar já vai direcionado para isso e tal, etc. Então por isso eu li esse livro que é muito bom, inclusive. Interessante. A leitura Muito bom. vai mudando ao longo da Sim, vida, né? Mas assim, Sim. entrando já nas artes, a gente sabe que música é uma pauta em voga grande também. Eu tenho Sim. até uma dúvida. Quando a gente pesquisa suas músicas Sim. no Google, tem lá Testemunhar do Amor. Não, Ah, demais. Eu já sei foi qual um é esse erro, sitezinho O que aí. aconteceu? Rapaz, Eu fiquei até nervoso. com o veja, livro, eu gosto não, muito. essa é uma versão, também gosto, essa é um uma beijo música Sonete. composta, Já estamos na família. Tamo na Beijo, família. Laura. Sonete. Beijo, Olivia. Beijo Sonete, esposa do pastor Costa Júnior. É Que isso. está nos Fica a dica. assistindo. É porque eu sei que é uma música gringa, né? E foi Então, traduzida. Eu pensei, cara, participou do processo de Tem tradução. nada a ver, tem nada a ver. É um site, eu fui o primeiro a me assustar, né? Foi, Quando eu nem coloquei lembro. lá, eu fui procurar, porque tem pessoal desses sites que fazem as cifras das músicas. E tem música que eu compus que eu não sei nem tocar, né? Aí eu fui lá pesquisar a cifra e tal. Entendi. E aí eu olhei lá, falei, mas olha só, Esqueci que eu compus. essa não é minha, essa não é minha, essa não é minha. Eles pegaram o CD da Riane Junqueira e colocaram o meu nome como autor de todas as músicas. E olha, eu falo pra vocês, eu tenho até o e-mail. Eu escrevi um e-mail para o site. Falei, olha, eu não sei quem foi aí que fez isso, mas eu não sou autor desta música, dessa. Eles nunca me responderam, nunca alteraram Fez sua lá. parte. Interesse no Eu clique. fiz a minha parte, e tal. Mas, Mas enfim. você é autor de uma música que tá no meu top 3. Opa, qual que é? Alguém. Ah, E que quando legal. eu li na meditação sobre alguém, eu falei, não creio! Que Pastor, legal. essa música é muito especial. Já fez parte, assim, de muitos momentos da minha vida, mas ela é Que legal. muito especial. E a Laura Moreno que canta. Então Sim. tá na família, tá nos Exato. assistindo. Se ele não vê, depois desse episódio ele não vê, É, não eu acho desiste. que é difícil, É né? verdade. Mas até entramos no assunto meditação. Bom, quanto tempo levou pra escrever aquilo tudo? Porque assim, a gente recentemente estamos fazendo o processo para se tornar líder jovem. Legal. A gente vai ser investido lá no Maraná. Que legal. Seremos investidos juntos. Lá também? Lá também. A gente Lá também. Que legal. Perfeito. Vamos mandar um beijo em conjunto pro nosso pastor jovem, pastor Pedro Soldaini. Ah, vamos lá. Ele duvidou. No dia do meu aniversário, ele falou assim, eu duvido que vocês vão conseguir. Porque
O que acontece? Que técnica boa. Não vai denunciar, a gente ainda não foi investido. Perfeito. Segura. No dia do meu aniversário, que foi 12 de março agora, foi quando a gente decidiu, vamos investir no Maranata? Vamos, faltava 3 meses. Aí ele falou, duvido que vocês vão conseguir. Eu falei, E no mesmo dia eu recebi uma mensagem do pastor Felipe falando, vocês têm até algum início de maio pra poder pra entregar tudo. E aí eu e o Thales, a gente não tinha por preenchido exemplo, uma muitas linha das coisas do cartão. pra quem não conhece, tem algumas atividades, alguns requisitos que você tem que cumprir para se tornar um líder jovem investido pela Igreja Adventista. E alguns desses, embora eu nunca tive o objetivo de cumprir, a gente já cumpre naturalmente. Se você tá no Ministério Jovem... fazer uma palestra sobre algumas 28 crenças e tal, você tem aquilo. Então, muito da gente só foi pegando o que foi para trás. Claro. Por exemplo, tem uma área de atividade física, e na Igreja de Botafogo, que eu passei um tempo lá, a gente fez o MBA, que é o Ministério do Basquete Adventista. Eu vi na internet isso daí, viu? Eu tava lá. Provavelmente você me viu fazendo alguma cesta. Mas resumindo, o pastor Pedro duvidou. Ele duvidou. Só que o que É o eu nosso falei pastor disso? jovem. Tem alguns dos requisitos que são fazer resenhas e coisas e tal, que você tem que escrever. Isso, obviamente, não tinha feito. Aí, sei lá, 4 páginas, 5 páginas, eu já demorei pra escrever. Eu falei, cara, o cara escreveu 365. Quanto tempo que foi pra escrever isso tudo? Rapaz... Já tinha coisa escrita também, você só usou? Então, como é que foi? Veja, já tinha algumas coisas, algumas ideias, né? Algumas ideias alinhavadas, até porque... Post arquivado no Instagram, um negócio assim. Exato, é porque assim, eu tava até falando hoje pro pastor Felipe e pra Mari, que a gente veio do aeroporto pra cá com eles, né? O pastor Felipe, que é o líder dos jovens aqui da associação. Eu comecei a escrever na época dos blogs, tá? Eu tinha um blog e tal. Tem até hoje, depois vocês pesquisem. A produção que gosta de vou coisas. deletar isso. Mas aí, eu tinha blog e tal. Aí, quando eu me tornei pastor, eu lembro que eu estava no distrito e eu falei, cara, quer saber? Eu gosto de escrever. Eu tinha lido um livro que me despertou isso aí, cara, você tem que usar os seus talentos, alguma coisa assim de liderança e tal. Você sentia vontade nesse contexto de escrever? Você gostava? Sim, eu gosto de escrever e tal. E aí eu falei, cara, eu vou escrever mensagens no pôr do sol para mandar para todos os membros do meu distrito. Eu tinha uma lista de transmissão lá, todo mundo e tal. E, cara, era tipo um contato pastoral e tal, etc. Aí eu comecei a mandar. Deu o pôr do sol, mandava. E tal, lá. E tá tudo certo. Eu nem sabia se as pessoas estavam lendo, se não estavam. Mas um dia eu peguei um trânsito, atrasei e tal. E aí eu recebi um WhatsApp assim de uma irmã. Pastor, nós estamos cantando mais um hino, pastor. Onde está o texto do devocional? E eu percebi, do culto, né, de pôr do sol, porque eu percebi que as pessoas, eu tinha entrado na rotina delas, e elas estavam usando no culto de pôr do sol. Quando eu vim para São Paulo, eu fui para São Paulo ser líder de jovens, eu falei, agora a minha igreja são os líderes de jovens. Então, por exemplo, vocês iam receber o meu devocional toda sexta-feira. Eu escrevia e mandava para os meus líderes e tal. Na pandemia, foi para o Instagram. Eu falei, cara, eu vou colocar na rede social. E aí comecei a colocar alguns textos e tal. Então, eu conto esse processo porque, para mim, esse processo foi validando. Mas aí você pegou o texto desde que você já escrevia, fez tudo do zero? Como é que foi? Não. Alguns textos eu peguei. Mas é que assim, por exemplo, Thales, cara, é uma coisa séria, viu? Então, tem um processo seletivo? Amado, como é que é? Aí tem que ter algumas datas eu também. Eu sei, porque com o Save Point, a gente um tempo ficou no site deles oficial, como um podcast oficial lá. E a gente tinha uns 10 mandamentos lá pra seguir deles. Não, eles mandam pra você um link lá de um portal do autor. E tem todo o protocolo que você tem que seguir. Do tamanho do texto, da linguagem, do uso de fonte. Cara, eu li aquele negócio, eu quase desisti. Quase desistiu. Aí falaram assim, primeiro, pastor, mande 30 textos. Brother, você fala assim, cara, eu escrevo legalzinho, o pessoal da internet gosta e tal. Quando você senta no computador para mandar 30 textos para os editores da CPB, você treme. Eu falei, amor, sai 2 linhas da minha tese de doutorado. Eu falei assim, amor, e se eles desistirem? Os 30 textos e falar, pastor, valeu, siga pregando. A gente vai se falando. A gente vai se falando, qualquer coisa a gente liga e tal. Então, é porque assim, mesmo ideias, insights que eu tinha antes, alguns têm que ser ampliados, alguns têm que ser diminuídos. Muita coisa que você escreve na internet serve para um contexto, foi uma história que aconteceu, tem um hype de um momento que não faz sentido algum em outro contexto e tal. Então,
A minha meditação, basicamente, já estava no meu bloco de notas do celular. Mas tem algumas datas especiais que você teve que sentar ali e pensar um pouco mais, Não, né? claro. Aniversário da Melina. Claro, Poxa, aqui eu vou ter que claro. escrever alguma coisa que ela vai abrir. Naquele dia ela vai abrir. Naquele dia, no dia do aniversário da Melina, que é o 27 de abril, eu não falei sobre o aniversário dela, mas eu contei uma história que é a que eu mais gosto de contar para os jovens, que envolve a Melina, que eu vou contar amanhã no Rio Empower. Vou deixar surpresa para amanhã, tô brincando. Mas assim, veja, eu peguei algumas ideias, até vou contar uma curiosidade para vocês, não sei nem se eu podia contar. Pode, Depois, Pode. Quer dizer, com nós É. pode. Você resolve com o teu chefe Depois depois. CPB te CPB. corta da lista. quem tiver da CPB assistindo, não assista essa parte. Não, eu tô brincando. Mas assim, ó. Cara, o meu telefone um dia tocou. Eu tava escrevendo o devocional. Ainda nem falei o tempo que eu demorei, né? Mas enfim. Eu tava escrevendo e ligou o diretor, não, o redator-chefe da CPB. Coração, como? Ai, meu Deus, cara. Meu amigo, aí... Falei, cara, e o medo, cara? Falei, cara, vira alguma coisa, eu plagiei alguma coisa. Aí você já pensa em algum problema. Você é uma farsa, Cândido Tal, Gomes. Exato. Perdeu até a Eu credencial. falei, cara, eu usei inteligência artificial, descobriram, sendo que eu não usei, né? Mas você fica com medo. Sei lá, eles têm programas que eles botam o texto, igual não quando foi você passa na aprovado. Blitz, a polícia, será que eu tô com droga no Exato, carro? Não, eu não tô. exato. Aí, cara, ele falou assim, pastor, é o seguinte, os redatores, eles estão lendo aqui o seu texto, e uma das redatoras, ela percebeu que tem um texto seu aqui que você postou uns meses atrás, alguma coisa desse texto na internet. Aí eu falei, pastor, aí baixa assim, né? O sangue volta pro lugar e Não tal. tô tão ilícito assim. Aí eu falei, pastor, tá. Aí eu relembrei, no processo que eles pediram para eu escrever, eu falei. Até porque, já vou falar o período de tempo, eu escrevi o texto em 5 meses. Então, eram 3 textos por dia. Custe o que custasse. E esse não é o padrão. Geralmente eles dão não. um tempo bem longo, tipo 3 anos pro autor sim. escrever. O dele foi meio atípico. Mas o E meu... tá top. O meu Pode seguir assim, CBB. o meu- Ficou bom. Não, mas o meu projeto, ele entrou, acho que por algum problema lá, algum autor não conseguiu entregar e tal, etc. Eles Esse falaram, já era Deus. você conseguiria? Eu falei, diga a minha data. Diga a minha data. Que é isso, boss? E eu escrevi, Esse eu não trabalho. eu escrevia, cara, era das 11 da noite às 2 da manhã. Toda noite. Tranquilo. Pô, que horário? É esse horário que vem inspiração? Não, é esse horário que eu não tô trabalhando. É o horário que a Melina dorme e te dá uma paz ali. É o horário que... Entendi. Poxa. Comecei bem, já era. Mas enfim, aí ele me ligou, falou, olha, eles perceberam, eu falei, não, pastor, tá tudo certo, eu havia falado com o redator tal, que eu ia usar alguns insights, isso estava acordado. Aí ele, não, tá bom. Aí ele só pediu que eu não postasse nenhum texto inédito e tal, eu falei, não, isso aí tá acordado, tá tudo certo. Aí no final da ligação ele falou assim, mas pastor, eu preciso dizer uma coisa, os textos na internet, eles geralmente são descartáveis. E se uma redatora nossa lembrou de um texto que ela leu 6 meses antes, o texto é bom. Aí você ficou grandão. Aí Aí eu- ficou grandão. Ah, moleque. Falei, a honra e glória para... É tudo preto. Ai, cara, mas eu respirei aliviado depois daquela ligação. Que legal. Pastor, agora outra coisa que eu queria comentar, assunto um pouquinho mais sério. Essa semana eu vi uma pregação sua, muito legal, inclusive, da vigília no Paraná, que você contou a história do seu irmão. Não vou dar spoiler aqui, assista lá a pregação, muito boa. Queria mandar um abraço pra minha irmã é mais velha, e é aquilo Certo. ali que você falou É mesmo. mesmo? Não é mais inteligente do que eu. É verdade que não é mais inteligente do que eu, mas Lohana, um beijo, te amo. Mas eu queria, vamos lá, você antes de ser pastor, você era irmão dele. Sim. E como foi o conflito entre ser irmão e ser pastor? E o que é que o fato de você ser pastor colocou mais pressão em você ou não? Você ficou mais tranquilo em todo o processo que você passou com seu irmão? Como foi? Cara, eu acho que tem dois lados nessa história, assim. Não, 2 pontos, não 2 lados, 2 pontos. Um ponto é que a pressão maior, eu acho que era sobre meus pais. Porque meus pais, eles tinham um filho pastor e um filho fora da igreja. Isso causava algumas tensões na minha família. Até de uma pressão. Você sem querer era o exemplo?
E é uma família que E era uma cresceu na comparação. igreja, né? Sim, meu irmão e eu estudamos na Escola Adventista a vida toda, Clube de Desbravadores, a igreja, o coral, tudo igual, vamos dizer. Aí se coloca no lugar do pai. O pai Criei dois deu filhos as igual. mesmas coisas, fez a mesma, levou para o mesmo lugar, ensinou, deu o mesmo modelo, tal. No final, como é a vida? Um escolhe uma direção, um escolhe outra direção. Então, o primeiro ponto é, a pressão maior, na minha visão, era sobre os meus pais. E eles tiveram que aprender a dosar isso. Cara, não é simples. É porque, imagina, a minha mãe, eu ligava à noite para dizer, ó mãe, hoje eu acabei de voltar da igreja, hoje eu preguei um sermão sobre a vida de Jó, eu não sei o quê, ó, amanhã eu vou ter uma comissão. Meu papo é só esse, pessoal. A Melina me aguenta. Eu falo de igreja de manhã, à tarde, à noite, na folga. Gente, ele sonha com Eu igreja sonho. e ele sonha muito Literalmente. com o Ayrton Killer. Igual vocês falam do Williams, ele sonha com o Ayrton. Então, Literalmente. beijo, Um Ayrton. abraço, tá assistindo a gente também. Abraço, Ayrton. Pastor Ayrton. Ele sonha, ele sonha. Então, Vamos pegar o... Então, pessoal, minha vida é igreja. Minha vida é igreja. Eu amo a igreja, eu amo os jovens, eu amo os irmãos, minha vida é igreja. Aí imagina meus pais, de um lado é isso, do outro lado, o meu irmão chegando da balada tarde da noite e fazendo escolhas e tal. Esse é um ponto. O outro ponto é, a minha relação com o meu irmão sempre foi muito boa. E o meu irmão sempre me respeitou muito, tá? Então, sempre que eu ia de férias, a gente tinha aquelas conversas longas. Você é mais velho. Sou o mais velho, Mais clássico. inteligente. Não, sei não. Não, aí o meu irmão é mais inteligente, tá? Aí, viu? É igual Meu eu irmão é comigo, mais né? inteligente. É igual eu com meu irmão também. Meu irmão é, cara, Você é mais nova? São mais sensacional. novos. São os mais novos e mais inteligentes. O meu irmão, sem sombra de dúvidas, é um cabeção, assim, inteligentíssimo. Então, mais um dia caiu a ficha. Você ouviu um pouco isso lá. É possível que eu conte até um pouco dessa história no Rio Empower e tal. Mas, tipo assim, cara, um dia caiu a minha ficha, assim, de, poxa, eu tô vendo o ministério, abençoando pessoas, pregando para pessoas, fazendo tudo que eu puder para a salvação de pessoas e meu irmão e tal. Enfim, eu sei que as histórias não são simples e elas não têm o mesmo desfecho sempre. Isso envolve decisão pessoal, envolve uma série de fatores, mas Deus me deu a graça de ver o meu irmão nascer e ver o meu irmão renascer. Amém. Amém. Eu tive a alegria de fazer o batismo do meu irmão. Que legal. Eu tenho só uma pergunta pra Melina e a gente vai Tá, pros segura. finalmente aqui. Melina, você é médica, é uma profissão muito bonita, mas eu queria entender como que é ser médica, ser esposa de pastor. Tem o processo de, no início, vocês mudavam muito, e também tem a relação da sua fé, né? Então eu quero saber como que você liga a fé com a sua religião, com a sua Eu sou profissão. Melina é psiquiatra. E também como foi no início essa adaptação, porque teve que mudar, né? Teve que, enfim, conta um pouquinho pra Perfeito, gente. beleza. Eu não fui uma criança que queria ser médica, porque às vezes tem, né? Eu tenho colegas que, nossa, desde sempre eu quis, eu não fui. Mas quando eu decidi, aquilo se tornou meio que, meu Deus, a minha maior meta da vida é ser médica. E eu só pensava nisso, né? Tipo, vou ser médica, vou ser médica, vou ser médica, e vai ser isso, e vou dar orgulho pros meus pais. E, enfim, eu conseguia ter metas nessa área acadêmica. E eu conheci o Cândido no meio da faculdade. Meus pais moram no Maranhão, que é onde a família dele Você mora. se formou também, porque Que a nossa é onde equipe de eu inteligência trabalhou bem. Arrasaram. Nossos pais moram no Maranhão, inclusive a minha sogra foi minha professora na escola. Que Na legal. sexta série, beijo sogra, Leudina. Ela foi minha professora de religião e foi assim que a gente se conheceu ali. O Cândido nessa época já estava na faculdade. Então a gente não tinha nenhum tipo de contato, mas se conhecia, as famílias se conheciam e tudo. 10 anos depois, ele foi passar férias no Maranhão e aí eu tava no meio da faculdade. Foi a primeira vez que a gente conversou e começou, enfim, a conversar, não a namorar, mas a conversar. Quando eu conheci o Cândido, pra mim era um conflito muito grande essa mudança de rota, de tipo, eu sabia que tava escrito na testa do Cândido, tipo, preciso casar, sou pastor, né? Tipo, não tem como enrolar por muito tempo aqui num namoro e tal. Então tinha isso de eu sair daquele planozinho que eu tinha feito a vida toda e também o fato de ser
ele ser pastor. Então isso significaria que a gente se mudaria bastante, que eu estaria à disposição de Deus e da igreja para eles decidirem para onde eu iria, né? Então eu tive o meu processo de meio que dar aquela lutada com Deus, assim, o Cândido fala que ele me pediu em namoro 3 vezes e eu recusei, porque eu não tava Já segura pode de até que... pedir música no Fantástico. 3 vezes. E ele Caixa de fez música. música, viu, pra mim. E é só música triste, e depois que a gente tá feliz, não tem nenhuma de A felicidade. tristeza Só tem de passou a composição É que também. ele passou muito tempo escrevendo, coitado. Exatamente, só foi tudo pro devocional, entendi. Mas era você se banhou nos mares de mim e se foi. Era assim, as músicas. Era Que bad. isso, Era- Mas eu passo o Salomão? link só pra Era vocês. Esse é o link profunda bad. secreto. É, a Ana e o Thales vão, e a produção vão receber. Cantares vão receber. de Cândido. Eu não gosto das músicas, porque eu sou meio vilã nas músicas, entendeu? Enfim, então eu tive esse momento de olhar pra Deus e falar, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre o que o Senhor quer aqui, porque tá fugindo do meu plano, esse não era o que eu queria e tal. E ele realmente me conduziu nessa direção. Não é que ele apareceu com uma luz dizendo que era o Cândido, mas ele foi mostrando através de portas fechadas e abertas que essa era a direção. Eu tive, enfim, decepções amorosas e tudo mais pra chegar nesse momento e falar, ok, entendi, é esse o caminho. E aí, quando eu entendi que era o caminho, aí eu falei, então eu vou com tudo. E aí, tipo, enfim, foi assim, meu processo. E aí, quando a gente falou, não, agora vai, vamos namorar e vai dar certo, eu já tinha muita tranquilidade de que ele iria guiar. E é o que eu tenho visto, assim, a gente tem 4 anos de casado, a gente já fez algumas mudanças mesmo de cidade e tudo, e eu sinto que ele sempre conduz a minha vida também. Eu sinto que o chamado é para os dois. Então, ele abre portas no trabalho, ele abre caminhos. Eu tenho conseguido, enfim, terminar minha especialização, trabalhar e faço minhas escolhas para conciliar as duas coisas. Eu falo sempre isso quando me perguntam sobre esse tema. Eu escolho um pouco assim as minhas batalhas. Então, eu tento acompanhá-lo no final de semana, igual eu tô aqui hoje, e aí eu abro mão de fazer um plantão no final de semana, de ganhar mais. Eu brinco que eu ganho menos que todos os meus amigos, eu acho. Mas tá tudo certo, porque eu entendi que A Deus prioridade é outra. exatamente. Eu falei isso essa semana no Instagram, né? Que eu sou muito mais do que médica, assim. Eu amo ser a esposa do Cândido, eu amo ter essas outras áreas também. Então, eu faço o melhor para conciliar as duas coisas e pago o meu preço para isso. Eu acho que a grande mensagem é essa, né? Eu pago esse preço e tô muito feliz. Muito feliz. Ai, Que gente, que legal. A gente, né, fez essas 2 perguntas propositalmente. A gente aqui na Igreja da Barra, no primeiro semestre, o nosso foco era falar sobre maturidade espiritual. Pensando no segundo semestre, onde a gente vai focar em missão. Eu estou até na incumbência de desenvolver novamente aqui o núcleo de missão aqui na Barra. E aí, até no último episódio, sempre que alguém vinha, a gente perguntava sobre o que você entende como maturidade espiritual, como alcançá-la e tal. E agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso discurso pensando em missão. Então, eu fiz a pergunta proposital porque você escolheu viver a missão integralmente, só que você tem uma missão que a sua família sempre foi. Hoje, a Melina, como a sua família, Sim. se torna uma missão. Eu gosto muito também, já fiz algumas missões urbanas e também transculturais. A gente perguntou também hoje, a sua missão é ser a esposa dele, médica, como é ser. E aí a pergunta é, o que vocês entendem como missão e como cumprir a missão? Por quê? Vamos lá. Eu sinto que em algum momento Deus vai falar, Thales, para de trabalhar e vai viver de missão. Mas esse momento não chegou ainda, eu me incomodo um pouco com isso. Tipo, pô, tô trabalhando tanto, eu vou de manhã pra aula, vou pro trabalho, volto pra aula à noite, e a missão, onde é que fica? Então a pergunta é, pra você é fácil, como cumprir a missão no seu trabalho, que o seu trabalho é a missão. Mas assim, alguma dica pra mim, mas essa é a pergunta particular mesmo. Como cumprir a missão no seu dia a dia, mesmo você estando disfarçado ali da sua profissão, que seja, sabe? Cara, eu vou falar pra você uma coisa. Eu sou pastor há 14 anos, mas eu acredito que uma das tentações e perigos que a gente corre como pastor é a gente achar que o nosso trabalho é o cumprimento da missão. Pastor, mas não é? Mas o meu desafio é sempre ter experiências pessoais. Não apenas, então tá, beleza, eu saí lá de Arthur Nogueira, peguei um avião, vim aqui pro Rio, vou pregar amanhã para os jovens, cumpri minha missão. Cara, isso para mim
não Você pode ter abarca pregado tudo. e não ter cumprido a missão. Tudo bem, eu quero ser uma inspiração, eu quero falar da palavra, isso tudo faz parte e tal. Mas o meu desafio, junto com a Melina, é todos os anos a gente pede para Deus que Ele coloque jovens no nosso caminho, que a gente possa amar, construir relacionamentos e partilhar a palavra com eles. Desde o nosso primeiro ano de casamento, a gente faz esse pedido para Deus e a gente aprendeu que essa é uma oração que Deus sempre responde positivamente. Então, por que eu falo isso? Pessoas para colocar na nossa vida, para a gente amar, construir um relacionamento e partilhar a palavra. Porque eu acho que é isso. Eu acredito muito, a escritora Ellen White, ela escreveu no livro Ciência do Bom Viver sobre o método de Cristo. Qual que era o método de Cristo para cumprir a sua missão? Basicamente, ele se aproximava das pessoas como quem desejava o bem delas. Ele identificava as suas necessidades, ele atendia essas necessidades e, ao fazer isso, ele conquistava a simpatia e a confiança delas. E depois de todo esse processo, ele dizia: vem e segue-me. Cara, tem muita coisa dentro dessa visão de método de evangelismo. Então, eu acho que, primeiro, o cristão ele tem que ser uma pessoa gente boa. Cara, um crente chato é uma das piores coisas que acontecem pro evangelho na Terra. Pra mim, uma coisa que funciona muito é comer com as pessoas, sentava a comer. Pois é isso aí, mas é isso aí. E o que Jesus fazia com as pessoas? Tá pra comer, pra conversar. Cara, aliás, vamos dar um passo atrás. Me diz uma história boa da Bíblia que não tem comida. É isso Não aí. existe, tá? Mas isso é história para um outro podcast. Mas, enfim, cara, o cristão tem que ser gente boa, o cristão tem que ser excelente no seu trabalho, o cristão tem que ser atento às necessidades do outro, porque, cara, se tem... Cara, hoje, nesse tempo que a gente está gravando esse podcast, o Rio Grande do Sul está enfrentando uma tragédia, com as chuvas, as enchentes e tudo que isso aí trouxe. Os cristãos têm que ser os primeiros a socorrer, cara, a doar, a perceber a necessidade, a partilhar o que tem, tal. Então, seja gente boa, porque ninguém quer ser amigo de quem é chato e ninguém ouve um chato. Ninguém tem confiança no chato. Exatamente. Segundo, ser excelente. Você está estudando? Você tem que ser um ótimo aluno, cara. Mas não precisa, eu preciso só de 7 para passar. Você precisa de 7 para passar, mas você precisa de 10 para inspirar os que estão na sua sala. Aí eles vão olhar para você e falar: cara, que se com 7 passa, por que esse camarada ele busca o 9, o 10, ele está sempre atento, ele oferece as anotações e tal? Porque ninguém ouve quem é mediano. As pessoas querem ouvir quem é excelente. Então você é gente boa, você é excelente, mas você é empático, você olha para o outro. Eu estou dizendo para vocês o que eu acredito que são caminhos que constroem uma vida missional. Eu sou excelente no meu trabalho. Não, eu sou pastor, tá? A Melina é excelente no trabalho, ela é médica, ela é excelente, não só porque ela quer pacientes, para ela obter recursos, não. Ela é excelente porque ela não quer o recurso da pessoa, ela quer a pessoa. Um cristão, quando ele vai na padaria, ele não vai buscar o pão, ele vai buscar o padeiro. Um cristão, ele não vai fazer missão, ele vive a missão. Onde ele está, sua influência, seus recursos, seu olhar, está sempre direcionado a isso. Agora, olha o método de Cristo. Aproximava, entendia a necessidade, ministrava a necessidade, ganhava simpatia e confiança, mas tem um ponto que ele diz assim, vem e segue-me. Um discípulo de Jesus, ele deve estar habilitado e ter consciência da sua tarefa de partilhar a Bíblia com as pessoas. A gente tem que partilhar a Bíblia com as pessoas. E eu digo isso mesmo. Você que é jovem, está assistindo e tal. Nunca deu um estudo bíblico para ninguém. Você já apresentou o trabalho na faculdade, você já fez palestra. Dar um estudo bíblico é a coisa mais fácil do mundo. É uma pessoa partilhando com outra o básico e o elementar para dar os primeiros passos na caminhada de fé. Eu acredito que se você entende esse processo e vive à disposição para ser um instrumento de Deus para apresentar a verdade que transforma para as pessoas, cara, você vai ter história para contar, você vai ter experiência de vida e você vai se encontrar com o seu propósito de existência. Porque o nosso propósito é dar glória a Deus e é mostrar Deus para as pessoas. Você comentou que vocês sempre oram, pedindo no final Sim. para partilhar a palavra.
Eu sempre comento assim com amigos e brinco e tal, que tem uma oração que pra mim é a mais respondida na minha vida, Certo. sempre foi. E é assim, é diário. Se eu oro, acontece, todo dia. Eu falo assim, Deus, hoje eu preciso encontrar com alguém que precisa ouvir de você. Nossa. Rapaz, é pra mais de... Às vezes eu até paro de orar um pouquinho. Deus, Deus, agora mas chega. eu pedi um só. chega. É bizarro. Teve um isso dia mesmo. que foi assim, eu de manhã acordei e orei isso. Do nada um amigo mandou mensagem, pô, tu é cristão, né? Me explica uma parada aqui da Bíblia. Do nada, um amigo assim, não isso. espera. Essa é a oração mais respondida. né? Essa é a oração. Bom, a gente, pra terminar aqui, a gente queria, como a gente falou sobre livros, né, e vocês são um casal que Que estão gostam aqui muito e de gostam ler. de ler, a gente trouxe um livro. Uau! É um livro que a gente tem lido. Eu recomendo. Adorei. Eles acreditaram no presente. É um livro que a gente tem lido muito esse ano. Todo dia eu leio esse. Todo dia. A gente lê todo dia, inclusive. E a gente Legal. super recomenda. O nome é Amados. O autor é. O autor é Cândido Ih, Gomes. agora que eu vi na camisa. E a gente tem a camisa. E a musa inspiradora é Melina Gomes. Com certeza, com certeza. Deixa eu contar uma curiosidade do À título. vontade. O título era pra ser outro. Assim, primeiro que Temos título, outro? título de livro é muito difícil. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar como a gente julga um livro pelo título e pela capa. É muito, né? Então, um título faz muita diferença num livro. E essa era um grande desafio. Tipo, era o Cândido escrevendo e a gente, qual será que vai ser o título do A devocional? gente pode falar o que seria? Pode. Vocês chegaram a pensar ou não? Tipo, Sim, sim. qual que era? Primeiro assim, ó, o Cândido escreve nas legendas, eu não sei se vocês já repararam, assim, há algum tempo, né, ele escrevia sobre alguma coisa, então era sobre, enfim, sobre chuva, sobre beterraba e tudo mais. Então a gente pensava em alguma coisa com sobre, tipo sobreviver, alguma coisa assim. A primeira ideia era essa. Aí já tinha um autor que tinha escrito sobreviver, então não dava. Aí Odeio. a maior ideia que o Cândido teve foi que seria tudo novo. É, a Seria última uma. ideia é essa. Exato, e seria uma ideia, porque a CPB tem uma comissão que pensa em títulos. Então, seria a ideia do autor, mas eles analisariam. Mas tudo novo seria o título. O Tudo título. novo seria tudo o novo título. título. Tudo Moral novo. de ter música, não tem tudo. É, Não vou Sim. cantar porque ninguém merece. Sim, tudo sim, novo. a ideia era essa, beleza. Foi pra comissão os textos e foi a ideia de título, enfim. Lá, quando eles começaram a ler os textos do Cândido e revisar, eles mandaram mensagem pro Cândido falando: Cândido, a gente percebeu que você costuma falar sobre o amor, a meditação fala muito sobre isso, o devocional, e você às vezes, enfim, usa esse vocativo e tal. E aí tinha essa coisa de o Cândido chamar as pessoas da igreja, assim, de amado Amados. ou de amada. Quando eles falaram, a gente olhou um pro outro e falou: É que o título. demais! Assim, tipo, foi, meu Deus, que Continuem título pagando o salário dos perfeito. membros dessa comissão. É verdade, é verdade. A gente é muito fã do título e assim, pra quem conhecia ele dessa época que ele Teve era essa bem conexão próximo, já. teve muito. Não tinha. Era o povo falando, amado, vai ser o melhor título do mundo. E eu, cara, que massa. Então, Que legal. muito legal. Legal. Assim, Então, se você que tá assistindo a gente não tem, compre a meditação, leia a meditação, realmente é muito boa. A gente ainda tá no meio do ano, tem 6 meses de meditação. E tu pode ler depois do que passou também. É, lembro que vem o resto. E a gente Exatamente. agradece que você esteve aqui com a gente até o final. Muito obrigada, casal. Que Jesus continue abençoando o ministério de vocês. Amém. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.